E Jesus diz: o reino dos céus é também como uma mulher que, tendo 10 dracmas, 10, uma grande poupança, se perder uma dracma, acende a luz, acende a candeia, ilumina a casa. A pressuposição é que essa mulher deu conta da falta dessa dracma à noite. Quando ela foi olhar as coisinhas dela e viu que só havia 9 e ela já tinha guardado 10, ela para tudo. Ela está disposta a fazer uma vigília naquele dia, a não dormir. Mas ela acende as luzes e vai procurar embaixo de tudo. Vai afastar móveis, vai rodar o interior da casa, vai ver todas as roupas, todos os alforjes, todas as bolsas, todos os lugares possíveis e passíveis de que algo daquela natureza ali estivesse, ou os lugares onde ela mesma, sem o perceber, tivesse perdido, deixado cair. Procura nas fendas, procura nas brechas, acende as luzes para que enxergue tudo e não se permite sossegar. E, óbvio, Jesus não faz nenhuma manifestação diagnóstica aqui dizendo que essa mulher tinha TDAH. Mas eu lhes garanto o seguinte: toda mulher, quando perde uma dracma e não tem TDAH, naquele instante ela fica com. Eu tiro pela minha mulher, e carrego o apelido aqui em casa e da minha parte, e hoje em dia já nem titubeio. Se uma coisa minha não foi achada, eu logo digo: onde está a mulher das dracmas da minha vida? E ela vem na mesma hora: pode deixar, meu amor, que eu vou achar. E ela ainda tem mais alguns ditados com os quais eu me habituei e acho tudo uma graça, lindos. Ela diz: não, vocês, homens, não sabem procurar meu amor. Deixa comigo. E ela acha. Ela mete o dedinho, aqueles dedinhos compridos, enfia em vários lugares. Quando eu vejo, lá vem ela com o negócio: olha só, achei! E quando a dracma perdida é a dela, ai meu Deus, eu às vezes tenho que interromper. Meu amor, já são 2h30, 3 da madrugada, e você ainda está procurando isso. Desde 11 da noite. Não é melhor esperar? Amanhã de manhã você vai ter mais ajuda e mais luz para enxergá-la. Diz: não, eu sinto que eu já estou perto dela. Sinto que eu já estou perto dela. Daqui a pouco ela diz: ah, celebra, aleluia, achei. Pode ser o que seja, ela diz: achei a minha dracma perdida. E toda vez que eu ouço aquilo, eu só me lembro dessa obstinação, do amor do pai que é mãe, desse pastor que é também a mulher dona de casa, desse Cristo que é todas as expressões possíveis de amor e de cuidado, até mesmo de amor e de cuidado animal e instintual, que às vezes aos olhos dos humanos parece que um certo animal poderia estar ajudando mais do que está ajudando, mas ele sabe que a relação com aquele filho precisa agora de deixá-lo ser forçado a encontrar caminhos de sobrevivência enquanto o olhar da mãe ou do pai o observam. Deixam cair, ralar, patinar. Aqui e ali você vê o pai ou a mãe colocarem um calço no máximo, mas o esforço tem que ser dele. No Evangelho a gente encontra também figuras e imagens da mesma natureza. Porque o objetivo é fazer com que cada um de nós cresça, aprenda a andar com as próprias pernas e amadureça. Mas no texto em questão, o que está e recebe ênfase total é essa obstinação da procura. Vocês lembram? Quem estava comigo semana passada e aprendeu o contexto de Lucas 15, do problema dos fariseus e dos escribas, falando de Jesus: esse recebe pecadores e come com eles, é amigo de pecadores, porque Jesus se congratulava, comia e bebia
e banqueteava-se, e conversava, e ria, e acolhia, e se sentia à vontade entre os cobradores de impostos, os pecadores, as meretrizes, as prostitutas, os marginalizados da sociedade e os fariseus, traziam aquela carga de ódio toda. Está tudo guardado aí, eu não vou repetir, eu passei aqui 1h30 mais ou menos explicando esse contexto histórico, está no YouTube. Então quem quiser ajuda está dada já, para entender, para entrar no 3D do Evangelho. Senão você fica sempre no flat, fica sempre em 2D, nunca mergulha, nunca tem perspectiva, nunca é algo com dimensões mais profundas para você, porque você só chega, cai aqui, dá uma olhadinha e sai correndo. Eu não tenho nenhuma esperança de que nada melhor ou mais profundo aconteça com você. Eu não tenho. Com você, assim, não tenho. Vai ser sempre um ente da superfície. Então Jesus diz, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a luz, varre a casa, coisa por coisa. A casa está limpa, mas ela vai varrer. É o caminho que ela fez durante o dia, o que ela fez naquela semana, ela vai procurando, varrendo, coisa por coisa, varre. Acende a luz e varre a casa. E procura, a palavra é diligentemente, minuciosamente, cuidadosamente, obstinadamente, quase obsessivamente. Procura o que perdeu até encontrá-la. É minha, eu vou encontrar. Não será fácil se perder do meu amor. É o que Jesus está dizendo. Não será fácil se perder do meu amor. Para que alguém se perca do meu amor, tem que ter muita vontade de ficar longe de mim, como esses fariseus e os seus teólogos. Com raiva, zangados, brigando, reclamando, mal-humorados, queixosos, culpando Deus, julgando Deus em Cristo, julgando o amor de Deus como excessivo, criando um Deus à imagem e semelhança deles próprios e projetando os seus próprios juízos de perversidade e de mediocridade sobre os outros e sobre o próximo, como faziam esses aqui do contexto do Evangelho em Lucas 15, os fariseus e os seus escribas, esses ultrafanáticos religiosos. Esses aqui fazem tanto esforço que, apesar de Jesus nunca os ter expulsado de lugar nenhum, nem quando chegou o dia da pior advertência que eles sofreram de Jesus, está narrado e a gente verá mais adiante em Mateus, no capítulo 23, quando voltarmos para a narrativa da sequência de Mateus, nem no pior dia Jesus disse, eu não quero mais que vocês, aqui no espaço-tempo, deixem de me ouvir. Vocês não têm mais oportunidade. Aqui, entre o berço e a sepultura, Jesus nunca expulsou ninguém. Agora, ele diz que vai chegar uma hora, e ele diz especialmente para esses ultra superiorizados, moral, teológica, doutrinal e espiritualmente, que vai chegar uma hora que não vai adiantar dizer Senhor, Senhor, ou em teu nome nós curamos, fazemos milagres, expulsamos demônios, anunciamos para multidões. Se vocês não vivem o amor de Deus e olham para a vida de maneira iníqua, perversa, injusta, cheia de ódio, de acepção de pessoas, vocês ficarão fora. Eu vos direi naquele dia. Hoje em dia não, ele está deixando todo mundo chegar, mas haverá um dia que ele chama de naquele dia, em que ele vai dizer, eu nunca vos conheci. Nunca. Eu tenho a memória da perturbação de vocês, mas não tenho nenhuma memória de relacionamento de amor entre nós. E nem tenho nenhuma memória de relacionamento de amor entre vocês e aqueles a quem eu amei e vocês odiaram porque eu os amei. E vocês me desprezaram porque eu amei quem vocês desamavam e odiavam. Então saiam daqui. Vão para o mundo de equidade dos iguais, dos idênticos, dos clones, dos robôs,
que vocês pretendem que a vida seja, mas comigo é um mundo de gente, com individualidade, com individuação, com histórias diferentes, que chegam a mim de modos diferentes. Outros eu a eles vou, porque percebo a honestidade deles de não conseguirem se achar sozinhos. Mas vocês que dizem, nós já nos encontramos, já somos o povo escolhido, já somos aqueles a quem Deus determinou para a salvação, nós já somos isso e aquilo, vocês fiquem aí, vocês não precisam de nada. Não precisam de Deus, não precisam de arrependimento, não precisam do próximo, não precisam do mundo, não precisam da vida, não precisam da natureza, não precisam nem do planeta. Vocês cuidem de vocês mesmos. Eu vou cuidar de quem me quer, quem me precisa, quem necessita. E essa é a mensagem que está aqui centrada nesse buscar, acender a luz, varrer tudo, procurar diligentemente, obsessivamente, até encontrar. E eu tenho visto nesses quase 52 anos de pregação do Evangelho, o Senhor encontrando gente que ninguém jamais imaginaria que Ele estava trabalhando no coração delas, estando elas tão distantes. Distantes do cristianismo, distantes da igreja, distantes de pregação, distantes de pastor, distantes da Bíblia, distantes de informação, distantes de catequese, distantes de tudo, menos de Deus. Porque o distanciamento deles era traumático e também tinha a ver com o fato de que, de modo absolutamente intuitivo, eles sabiam que todas essas coisas das quais eles estavam distantes eram representações, eram flâmulas humanas para designar Deus, mas não tinham exatamente nada em si a ver com Deus mesmo. Faziam parte do relicário, dos santos graus, dos cultos da relíquia humana e das crenças, mas não tinham nada a ver com Deus em si, como diria Immanuel Kant. Nada com o em si, com o que é, e só com o que se atribui como decorrendo dele, cuja fenomenologia de sagração e de consagração e de tornar sagrado é um fenômeno totalmente humano e nada mais do que humano, nada de fato divino. Por isso, ou por inteligência demais, ou intuição demais, ou trauma demais, ou cansaço demais, essas pessoas nem querem chegar perto disso, mas Deus chega perto delas o tempo todo. Como eu tenho assistido, especialmente depois que eu decidi que eu não tinha mais muito tempo a dar aos cidadãos de Jerusalém, aos escribas e fariseus, aos saduceus, aos capitães do templo, aos sacerdotes da religião, e passei a dedicar o meu tempo exclusivo para o mundo, para os de fora. Eu dou prioridade primeiríssima para qualquer pessoa de fora. Especialmente aquelas que todo mundo diga, esse aí é um perdido, não quer nada. Quando o crente diz que alguém não quer nada, eu já tenho certeza que aquele cara está preparado para receber tudo. Só porque o olhar do crente já o diagnosticou dizendo que ele não quer nada. Ele não quer nada com tudo aquilo que ele não deve querer mesmo. Mas se você chegar com aquilo que ele nem sabe que procura, e ele sentir o cheiro daquela realidade, ele quer na hora. Quando se trata de Deus, e aí eu tenho visto isso acontecer aos milhares para todo lado. Porque há uma diligência divina, há uma diligência no Espírito Santo em encontrar e alcançar essas pessoas que você diz que não querem nada. E tendo achado a dracma, tendo achado esse objeto de valor, tendo achado essa pessoa que tinha um valor muito mais agora importante na subjetividade do coração de quem o procurava, maior até do que o valor da coisa em si, tendo achado esse Deus, que aqui é uma mulher, reúne as amigas, as anjas, as vizinhas,
os entes espirituais, a grande nuvem de testemunhas, reúne e se alegram com aqueles que são família de Deus, tanto nos céus quanto na terra, que formam uma grande congregação que só Jesus conhece. Reúne esse povo da amizade celestial, esses amigos do reino de Deus, e diz: alegrai-vos comigo, porque hoje achei a dracma que eu tinha perdido. Eu acho interessante que essa mulher, que é Cristo aqui representado na parábola, diz que eu havia perdido. Esse Deus que assume responsabilidade com o que é dele, que eu havia perdido. Aí você diz: e quando é que alguma coisa pode se perder aos olhos de Deus? É claro que nada, né? Mas o que é lindo é que, embora de Deus nada se perca, Deus em Cristo assume responsabilidade pelo perdido. Embora nada se perca aos olhos de Deus, em Cristo, Deus assume responsabilidade pelo perdido. Guarde isso no seu coração. Embora nada se perca diante de Deus, em Cristo, Deus assume responsabilidade pelo perdido. Por isso diz: vinde, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. É porque ele não enxerga tudo, é porque ele não sabe tudo, é porque ele não vê tudo, não. É porque ele tem um amor responsável. É amor de pai, é amor de mãe, é amor verdadeiro, é amor visceral, é amor intrínseco, é amor que não desiste de amar jamais. É amor unilateral e que não precisa de barganha, assim como o meu amor de pai, apesar de eu ser a pura relatividade encarnada, mas o meu amor de pai não está condicionado em relação ao cuidado pelos meus filhos, em relação a quem me trata melhor, me trata pior, ou não me trata bem eventualmente, quem é mais perceptível, quem é mais distraído, quem é nada, tanto faz. Isso no máximo faz você ficar mais amigos de uns do que de outros, assim, na espontaneidade, sem nenhuma propaganda, só porque quem procura mais, encontra mais. Quem procura menos, encontra menos. Mas você, como pai, eu, como pai, não faço acepção de filhos, nenhum. Tem filhos com os quais eu me identifico mais numa área, com outros noutra área, com outros noutra área, mas para mim são todos filhos iguais. E não há qualquer necessidade de barganha. O meu compromisso vai de mim para com eles. É por isso que eu sou o pai e eles são filhos. Eu não espero, para determinar o nível nem a profundidade do meu compromisso com eles, o tipo de tratamento que eventualmente eles venham a me dar. Se eles me tratarem bem, felizes são eles por assim fazerem. Se eles não me tratarem bem, infelizes são eles por assim fazerem, mas eu não mudo. E nem deixo de assumir responsabilidade, porque semelhantemente ao meu Deus, eles são meus. E a responsabilidade é minha, como eu aprendi com Jesus em João, no capítulo 13, no verso 1. Tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Venham e alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, diz Jesus concluindo, que de igual modo, do mesmo modo, com essa irracionalidade, porque a festa que essa mulher que achou a dracma perdida deu, eventualmente pode ter custado mais do que a dracma em si. Ela pode ter até feito um investimento a mais, mas ela não estava celebrando o valor da dracma, ela estava celebrando o ter encontrado o que era dela e se havia perdido. É muito mais profundo, é muito menos quantificável, é muito mais afetuosamente qualificável. Os significados são de outra natureza no reino de Deus, as importâncias são outras, os valores são outros, os preços são de outra natureza.
E as demandas e os sacrifícios são feitos não a partir de somas e de contas, mas a partir de compromissos e de vínculos e de afetos entranhados e indissolvíveis. Há uma indissolubilidade de amor manifesto nessa redenção que Jesus propaga. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos, diante das outras camadas dimensionais. Elas estão muito mais inteiradas do que é amor, interesse e prioridade primordial de Deus na criação e entre os humanos, do que os humanos são capazes de identificar entre eles próprios. Esses seres chamados de anjos, cujo significado é mensageiro, e que são de naturezas e civilizações e energias e modos de ser diferentes, muitos deles são entes totalmente não biológicos, de outro tipo, de outra criação, de outras eras e de outras dimensões, mas estão, como Paulo diz, de olhos, aprendendo sabedoria com a resposta humana a Cristo, ao Cristo que se revela em Jesus, que é absoluto, na sua revelação histórica, e ao Cristo eterno, que se revela a todos os seres humanos desde sempre, e se revelará a todos os seres humanos até sempre. Mesmo que eles não tenham tido conhecimento histórico da manifestação plena do Cristo eterno em Jesus na história. Tudo é maior do que a percepção do homem. Tudo só tem validade por causa do que Deus concebe, do que Deus chama meu, do que Deus decide, do que em Cristo já está decidido, como Paulo diz, que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. E Ele está usando dessa misericórdia para conosco toda hora. Eu tive o privilégio de ser alcançado por essa misericórdia, sabendo e ouvindo de Jesus e tendo acesso a essas narrativas dos evangelhos que me deram essa compreensão que eu carrego e que transformaram a minha vida de um jeito que nada, nenhuma filosofia, nenhuma psicologia, nenhum experimento de natureza, de qualquer que fosse a natureza, nenhum alterador de consciência, nenhum fenômeno, qualquer que fosse ele, da face da terra, nenhum líder religioso, nenhum processo meditativo ou de transcendência me levaria por conta própria. Eu jamais seria quem eu sou se eu não tivesse sido achado por essa obstinação do amor de Deus. E eu vejo essa obstinação se manifestando em lugares onde pessoas vieram a conhecer o Cristo e só depois de muito tempo é que vieram a conhecer o informe histórico do Cristo eterno na pessoa de Jesus. E aí correram para um abraço lúcido e consciente. Eu estou vendo todo dia, vocês é que estão perdendo o que Deus está fazendo no coração de muita gente fora dos escribas, dos fariseus, da religião, da academia, do templo de Jerusalém, das instituições. Tudo isso é só para gente que não precisa de arrependimento. Gente imutável. Mas eu sei que o Espírito Santo está livre, trabalhando toda hora. Aí eu recebo telefonemas de ateus, ou áudios lindos de gente que diz, olha, eu não consigo ainda dizer que eu creio em Deus, mas eu posso dizer que eu creio no Deus que o Caio crê? Porque no teu Deus eu creio. Mas eu fiquei com a mente tomada de uma divindade tão perversa que me foi passada culturalmente, que eu tenho até vergonha de dizer que creio em Deus. Hoje em dia eu tenho dito para algumas pessoas que me perguntam se eu continuo ateu, eu digo, olha, já nem tanto. Hoje eu creio no Deus que eu ouço o Caio falando a respeito dele. Naquele ali e com aquele ali, eu tenho total tranquilidade de me relacionar. Eu ouço toda hora gente em todos os lugares falando isso.
preço que eu pago é ser chamado, como Jesus foi, de herege, amigo de publicanos, de pecadores, de prostitutas, de meretrizes, de gente irreligiosa, de gente crítica, de gente de todos os tipos que tem e fazem uma crítica completamente impertinente, porque estão dizendo que os ruins são ruins, que o que é mal é mal, que o que é iníquo, e que eles não querem isso para a vida deles. Agora, se isso está associado a Deus, à igreja, à religião e ao cristianismo, problema desse Deus, dessa igreja e desse cristianismo. Porque se Deus não é Deus, esse cristianismo não representa Cristo e essa igreja não é o povo do amor, da redenção, da graça e da misericórdia, porque esses que o são não fazem também acepção de pessoas. Consideram todo outro perdido também igualmente seu irmão e se congratulam junto com anjos e fazem parte de festas celestiais, celebrando a bondade de Deus. Você conseguiu entender a singeleza eterna da manifestação desse amor em meu favor e em seu favor? Amanhã nós vamos entrar no Filho Pródigo. Amanhã é quinta-feira, eu tenho um compromisso cedo, de 10 a meio-dia, mas 1h da tarde eu estarei chegando aqui para a gente iniciar a fala sobre o Filho Pródigo, que obviamente não terminará amanhã. Nós vamos ter que falar dele provavelmente a semana que vem inteira, os outros 3 dias, porque é uma parábola carregada de elementos sobre os quais eu venho falando há 51 anos e nunca se esgotam. E eu poderei e falarei o resto da minha vida e não se esgotará. Então o que eu trarei é apenas uma estruturação para você aprender a ler o Filho Pródigo daqui para frente. E agora, Jesus, eu te peço que essa palavra simples, singela, purinha, sem pretensão, carregada de humanidade, desejosa de ser honesta, transparente e próxima do que seja real na experiência de todo mundo, eu quero pedir que tu abras o entendimento de todas as dracmas perdidas, que são aqueles perdidos que não sabem que estão perdidos e que precisam ser achados pela tua determinação de dizer é meu. Eu te imploro por esses que se perderam sem saber que se perderam. Diferentes da ovelha que sabia que estava fora do reduto e do caminho. Essa dracma está perdida sem saber que está perdida. Mas tu sentes falta dela, porque ela é tua. Ela não sabe de ti, mas tu sabes dela. E tu a chamas de minha. E tu varres o mundo inteiro até encontrá-la. Esse ente que tem valor para ti. Um valor que está para além de toda a proporção monetária atribuída ao que quer que seja em si. Eu te imploro que essa palavra simples e singela tenha entrado no coração de alguém inarrancavelmente, desenraizavelmente no coração de alguém ou de muitos. É o que eu te imploro em nome de Jesus. Amém.